Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast. Eu sou Pod e ele é o Cash. Hoje estamos com uma pessoa que é o apóstolo Naldo Rogério. Tem uma história de vida que vocês vão adorar saber. Esse apóstolo já esteve até no exército e ele vai nos contar um pouco da vida dele. Vocês vão gostar, vai ter muita curiosidade aí que vocês não sabem, hein? Apóstolo, como é que está o senhor? Tá bem? Querido. Shalom, uma alegria e uma honra para nós estarmos aqui com vocês nessa noite, poder um pouquinho compartilhar da nossa história, né, queridos? Ô, Naldo, a gente faz assim, ó, a gente quer saber um pouco da tua vida. Como é que foi a tua infância? Esse é o nosso principal ponto aqui. Como é que foi a tua infância e como que tu chegou até aqui, aonde tu tá nesse momento? Tá bem. Então, meu nome é Naldo Rogério Ferreira de Oliveira, eu sou ali do Areal, bem próximo à RBS, né? O Afelito Rodrigues, me criei ali, tem uma foto ali com 1 ano e pouco ali, acho que 2 aninhos ali. Meu pai era natural de Arroio do Padre e a minha mãe de São Lourenço, né? Casaram-se e nos tiveram. Eu e minha irmã, somos 2 irmãos, e o nome dela é Simone, e que fomos criados ali, uma infância bastante dura, uma infância bastante dolorida, assim, né? Meu pai era motorista de caminhão, pedreiro, quando eu tinha motorista eu era pedreiro, então uma infância bem difícil, assim, né? E minha mãe era cozinheira, quando não tinha serviço em restaurante, ela trabalhava como doméstica, né? Então tivemos uma infância bem dura, porém fomos muito bem educados, né? Tive um pai bem rígido, me criou em toda a educação, né? Eu estudei também no Instituto Operário Pelotense, depois no Bibiano e no Ginásio Areal, que na época era uma das melhores escolas públicas da cidade, não sei como está hoje. Então eu tive uma excelente formação, né? Criei ali, lá pelos 12 anos eu comecei a treinar capoeira, jogava futebol, capoeira. Com 15 anos me tornei professor de capoeira, né? Dei aula até 20 e poucos anos. E aos 18 eu servi o exército. E aí que entra o exército na minha vida, não é? Como eu já estava prestes a entrar na universidade, estava concluindo o 2º grau, eu fiz os testes, escrevi umas provinhas para o NPR e me tornei aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 9º Batalhão. Então passamos aquele ano, em 1997, me formei aspirante oficial no final do ano. E depois, no ano seguinte, a gente retorna, né, para um mês retornávamos na época, eu mudou um pouco, para fazer o estágio como aspirante oficial. Fiz 1 mês de aspirante oficial. Aí depois fui trabalhar no meio civil. Não consegui vaga na época. E é nesse período também que eu encontro a mulher mais linda, né, dessa cidade, a Valesca dos Santos Soares, agora de Oliveira, né? E naquela época nós começamos a viver juntos, nos casamos, e estamos juntos até hoje, querido. São 29 anos de casado, juntando namoro noivado, acho que dá uns 32. Se conheceram aonde? Nos conhecemos de Samba, Seresta e Boemia. Ah, é? Tu lembra ou não? Não lembro. Tu lembra? Tu lembra do Reimo, então? Claro, o Remo me lembra. Na esquina do Reimo, do outro lado, ficava o Samba, Seresta e Boemia, que era uma casa de samba aqui, do meu ponto de vista, né? Até onde a gente conversa isso com alguns amigos. Foi a melhor casa de samba que houve na época, né? Que legal. E lá eu conheci a minha esposa. Me encantei por ela, ficamos juntos. E depois acabamos nos tornando namorados, depois noivamos, casamos e estamos juntos até hoje, para a glória de Deus. Não é? E aí fui trabalhar no meio civil, como eu te disse, em 98. Não deu muito certo, abri um negócio, não deu muito certo. E aí surgiu a possibilidade de eu concorrer a vagas para oficial temporário. Foi onde eu consegui uma vaga lá no Mato Grosso do Sul. Fomos morar em Corumbá, fronteira com a Bolívia. Moramos lá quase 8 anos. Né? E lá eu exerci o oficialato, realmente, realizei um sonho da minha vida, me tornar oficial do Exército. Fui comandante de pelotão, né? Em alguns momentos eu cheguei a comandar a companhia, nas férias do comandante da companhia. Então eu tive uma experiência assim maravilhosa. E lá eu conheci o Senhor Jesus Cristo. E Foi como é lá que que eu foi? entreguei minha vida para o Senhor Jesus, cara. Nós vivíamos um momento muito difícil, assim. Eu estava com o meu contrato, ele seria cortado, né? E tinha machucado o joelho. Eu tenho com uma lácia patelada adquirida em serviço, né? E aí, o que ocorreu? Eu estava já triste com aquela função do meu joelho, que eu não ia mais poder fazer esporte de alto rendimento e tal, quando eu era atleta do batalhão, atleta de corrida. E eu comecei a me entristecer e uma senhora começou a evangelizar minha esposa. E ela começou a ir na igreja escondida de mim. Ela era muito linda, quer dizer, era não, né? É, até hoje, né? Sim. Muito linda, e eu não deixava ela ir na igreja sozinha. Nós não proibia mesmo, não proibia. E aí ela começou e começaram a orar por mim, eu não sabia. Aí um belo dia nos convidaram para fazer uma visita numa igreja. Quando eu fui, apresentaram a minha filha com 6 mesinhos.
né? O major lá do quartel sempre me convidava, a cada 3 meses, ele nos convidava para ir na casa dele. E nós chegávamos lá e comentávamos sobre tudo, como é que tu tá, como é que tu não tá. E no final ele botava as mãos nos nossos ombros, falava umas palavras bem baixinho. Nem sabia que ele era oração. Então ele já estava muito tempo orando por mim. E aí eu fui nesse culto, né? Um dia eles apresentaram a minha filha. E depois fiquei meio que tipo aberto, assim. Como assim apresentaram a tua filha? Tu tinha uma filha e aí... 6 mesinhos. Eles combinaram com a minha esposa de apresentá-la para o Senhor Jesus. Qual é o nome da tua filha? Igreja. Kimberly. Kimberly, que legal. Eu tenho uma filha de 22 anos, ela tá agora 23. Meu irmão ele tem uma filha com o nome de Kimberly. Olha que legal. Kimberly tem. E ela é Kimberly. E aí, era a nossa única filha naquela época, né? E aí, eu fiquei meio que aberto. E aí, no segundo convite para ir numa outra igreja, eu fui na cidade de Ladário, que era colado, que nem Capão Pelotas, Ladário e Corumbá. E lá assim, eu fui tocado pelo Senhor. Lá o Senhor me tocou realmente, chorei muito dentro da igreja, uma coisa que não era comum. Né? Sempre fui muito bravo, muito criado, tomando cavalo com meu pai, trabalhando na rua e tal. Que idade tu tinhas nessa época que foi a igreja? Quando eu fui tocado pelo Senhor, acho que eu tinha 24, 25 anos de idade, mais ou menos. E aí me converti mesmo, entreguei minha vida para Cristo e falei, cara, essa vida de grosseria, de patada, de briga com a esposa, de ficar cuidando de mulheres na rua, sabe, do não dá nada, se alguém me bater no meu carro, agredido, eu tomei uma decisão, falei, cara, eu não quero mais isso. E aí, não deu uns 2, 3 anos, o Senhor fez uma obra linda na minha vida, era da minha esposa. A primeira coisa que Deus restaurou foi o nosso casamento. Tivemos nosso casamento completamente transformado. Brigávamos muito, havia muitas discussões. E o que aconteceu? Ficamos lá durante esse período, nos convertemos, fomos consagrados, tornamos pregadores, eu e ela. Em 2008, na metade do ano, o Senhor nos mandou de volta para casa. E a minha esposa veio grávida. E aí, quando chegou aqui, era um menino, o Messias. Eu tenho um filho de 16 anos, Messias, que joga no Juventude, na Sub-17. E ele, inclusive, está morando no clube agora, atualmente. Ele vem no final de semana e depois volta para lá. E agora, por último, Deus deu a Rapa do Tacho. A Rapa do Tacho é uma de 7 anos que a gente tem. Que é a Sereninha. 3 filhos. E aí fechamos a fábrica. A mais velha tem 23. 23. O Messias tem 16 e a Sereninha tem 7 anos. E aí, desse ponto aí, como que foi até tu te tornar pastor, até tu te tornar apóstolo? O que foi acontecendo na tua vida? Porque até então tu era somente um fiel, né? Se eu falar alguma palavra errada, tu me corrige, porque eu realmente não sei. Então, ainda lá em Corumbá, na primeira igreja, quando nós fomos sair da igreja, nós fomos consagrados a missionários, por uma direção da pastora Andréia de Oliveira, que é minha mãezona até hoje, a Amuel, né? Se ela, uma hora dessa, ela vê o podcast. Pastor, desculpa a ignorância, mas o que é um missionário? Uma pessoa que... O missionário é um pregador da palavra, é alguém que vai pregar igrejas, vai até fora do país, né? Abrir igrejas. Esse é o papel do missionário. E nós somos consagrados. E aí, depois nós saímos dessa primeira igreja, que era a igreja do Evangelho Quadrangular, nós passamos para a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, onde lá eu não exerci, não fiquei como missionário, mas eu exerci o presbitério. O presbitério seria um primeiro grau de ministro da palavra, já prega, já pastoreia a igreja. Não pastor ainda. E quando nós viemos para Pelotas, nós viemos para a Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E ali ficamos até 2011. Quando depois de um longo período de oração, mais ou menos quase um ano estamos orando, o Senhor nos direcionou para abrirmos um ministério próprio. E esse ministério chama-se Ministério Evangelístico Impactando os Povos e as Nações, que está localizado aqui nas Flores 1789, bem pertinho de nós estamos aqui. Então, quando assumimos esse ministério, eu me tornei o pastor presidente dessa igreja. Depois de alguns anos, fomos realmente oficializados, consagrados a pastores pela convenção, a CONIB. A CONIB é uma convenção nacional das igrejas independentes do Brasil, que a nossa igreja faz parte dessa convenção. Então, lá nós fomos oficializados, assim, realmente reconhecido nosso ministério pastoral e consagrados. E há 2 anos atrás, nós somos consagrados apóstolos. O Senhor revelou que nós deveríamos ser consagrados apóstolos. Todos são ministros, mas cada um desses dons ele tem uma área de atuação. Então, o ministério apostólico não é que nós sejamos igual aos apóstolos, os 12 que Jesus escolheu. Sim. Não é isso, não tem nada a ver. Mas o dom é o mesmo, de ir às nações, é uma unção territorial, uma unção para implantação de igrejas. Tanto é que esse final de ano que passou, nós tivemos aí o privilégio de abrir uma igreja no continente africano, na cidade da Beira, na província de Sofala, na nação de Moçambique.
realmente assim, algo que só Deus mesmo para realizar. Então hoje nós somos, né, consagrados ao mistério apostólico. Estamos aí pregando a palavra, estou aqui inclusive acompanhado do meu irmão aqui, né, um filho meu, um irmão Maninho, missionário, né, pregador da palavra, que em breve aí vai estar retomando essas atividades com toda a força aí. Temos cuidado dessa família, estamos preparando ele para uma grande obra nesse tempo. E essa igreja é uma igreja totalmente independente ou ela tem vínculo com alguma outra? Tipo assim, ela é vinculada, eu não sei como funciona. Ou ela é vinculada, tipo assim, ela é vinculada com a Quadrangular, mas é uma outra vertente. Nossa igreja é uma igreja independente, uma igreja matriz, vamos assim dizer. Sim. Ela é uma igreja sede. Nós temos outras igrejas na África, temos 8 igrejas na África. Tem 8 filiais, então, já. 8 filiais. E aqui no Brasil ela é a única. É sede aqui. Eu tive outras congregações, mas não funcionou. Estamos orando, Deus está levantando uns profetas aí, que a gente está de olho nos profetas que Deus está levantando, né? E eu creio que em breve a coisa vai. E como é que está funcionando lá na África? Como é que está? É tudo em Moçambique? Todas são em Moçambique. Nós temos hoje a igreja sede na África, fica na cidade da Beira, fica na região central de Moçambique, na província de Sofala. Aí nós temos a igreja sede e uma congregação. Depois nós temos uma igreja em Maputo, que é na capital, bem do sul. Temos uma igreja em Mopeia, que fica na província da Zambésia. E mais 3 igrejas em Nampula e Niassa. São 2 províncias bem no nortão, bem lá em cima. E o idioma lá é? Português, fala português. Fala português. Só aquele português de Portugal, mas é. Sim, É português. é português igual. Angola e Moçambique falam português. E o que aconteceu para te vir parar lá na África? Entendeu? Porque é uma coisa muito assim, tu tá aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, e tu vai parar lá no continente africano, em Moçambique. Então, quando a gente teve direção para abrir o nosso ministério, o Senhor nos deu esse nome, Ministério Evangelístico Impactando os Povos e as Nações. E quando Deus te dá um nome, claro que eu não vai perceber na época, mas quando Ele dá um nome, o nome já carrega. E é incrível como o nosso nome, né, ele praticamente dá destino, né, naquilo que a gente vai ser. Quando tu percebe o nome das pessoas, tu vai ver que as pessoas são bem parecidas com aquilo que elas são chamadas. E o nosso ministério, nós temos isso, né, desde a época que nós estávamos da Igreja Evangélica Quadrangular, esse olhar para as nações. Não sei se você sabe, mas Moçambique é uma das nações mais pobres que tem no continente africano. É uma nação alcançada, bem evangelizada, mas há muito o que se fazer. E eu tive o contato, né, de um líder, né, meu filho Isaac, né, na época, são 2 anos atrás, ele entrou em contato comigo num podcast. Que legal. Conheci através de um podcast e assistindo ele me disse o seguinte: olha, enquanto eu assisti o podcast, Deus me falou, esse é o homem para te pastorear. Entrou em contato comigo e nós começamos a orar. 1 ano depois, então tomamos a decisão de abrir a igreja lá. E mais 1 ano de planejamento. Dezembro agora de 2025 nós estivemos lá. Abrimos uma igreja do zero, alugamos o salão, arrumamos o telhado que estava todo quebrado, compramos cadeira. E qual é a moeda? Lá é o Medical. Medical. Você tem uma ideia assim, vamos supor aí, 100 medicais é 10 reais. Sim. 1000 medicais vai dar 100 reais. Lá não vai dar 100, vai dar uns 85 quebrados. Sim. E medical, mano. E eu fiquei com algumas curiosidades durante a sua fala agora. Uma delas é que tu dissesse, Deus apontou para ele que eu seria a pessoa indicada. Em outro momento tu falou que Deus tinha te dito para te abrir Como assim Deus indicou? Como que Deus falou? Como funciona isso? Naquele podcast com uma linha aqui, eu até vi que surgiu alguns questionamentos em relação a Deus. Né? Sim, eu sou ateu, e o podcast também é ateu. Somos ateu. Então deixa eu te explicar uma coisa, querido, com todo respeito, claro. Não, à vontade. Respeito. Deus, ele é inexplicável. Sim. Né? Quando eu me converti, eu fiz uma pergunta para minha pastora, né? Da onde saiu Deus? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Na verdade, Deus, ele simplesmente é. Simplesmente ele existe por si próprio. Se ele fosse explicável, se nós pudéssemos explicar totalmente Deus, ele não seria Deus, ele seria um ser como nós. Entendeu? Sim. Então, Deus não está sujeito a tempo, não está sujeito a matéria, não está sujeito a espaço, a nada disso. Simplesmente ele é o Todo-Poderoso. E, na verdade, se nós fôssemos nos basearmos cientificamente, aí nós vamos acabar caindo na fé, porque
Ou tu crê ou tu não crê. Sim. Eu não posso te provar, né? Mas eu posso te dizer assim, ó. Isso é bem interessante, meu Bruno. Eu estava pensando nisso, eu estava pensando nessa pergunta que eles te fizeram. A gente não consegue vê-lo, mas nós conseguimos senti-lo. Sim. Nós conseguimos sentir a sua presença. Nós conseguimos perceber o seu mover nas nossas vidas. Está conversando com um camarada que eu fui criado com meu pai domando cavalo e era motorista, entendeu? Falando palavrão, brigando na rua, entendeu? Brigando mulher na rua, mesmo sendo casado. E muitas vezes eu sabia que isso era errado e não queria fazer aquilo, mas não acontecia. Sim. Mas quando eu me converti, que eu tive um encontro com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, minha vida foi transformada. Né? Aquela raiva... Mas tu já tinhas uma crença antes disso, tu já... Não, eu sabia que existia um Deus, mano. Sim. Minha mãe nunca foi católica, nem nada dessas coisas assim. Então, quando nós íamos até em alguns terreiros de centros espíritas, né? Sim. Algumas coisinhas assim. Então, eu nunca fui criado na igreja mesmo. Não sabia nada, vezes nada de Deus. Eu aprendi tudo lá no Mato Grosso do Sul, que eu considero a minha segunda terrinha. Né? E eu nasci de novo, né? A gente fala que é um novo nascimento, que eu nasci do Espírito. Então, eu queria te dizer isso, querido. Esse Deus que nós pregamos, não posso tocá-lo nele agora, mas ele fala. Ele fala conosco. E se nós fizermos, se tu aceitar, e nós fizermos uma oração aqui hoje de noite, eu te dou 100% de certeza que nos próximos dias ele fala contigo. Sim. Ele é um Deus que fala. E existem várias maneiras de Deus falar. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através das suas escrituras, Deus fala às vezes através do louvor, Deus fala em voz audível, tu ouve a voz, Deus fala através de profetas. Então vem alguém, recebe uma mensagem e te entrega, falando de coisas que só tu sabe. Sim. Algo que tu convenceu só no teu coração. Então existem várias maneiras de Deus falar. E foi assim que Deus falou comigo. E foi de uma dessas maneiras, né, que Deus falou com o pastor Isaac. Sim. Entendeu? E acabamos nos unindo. A gente também orou aqui. Tivemos certeza de que era isso que Deus queria. E fomos debaixo de uma palavra direcionada. Ó, tô te enviando para abrir uma igreja lá e fazer algo colaborando com a igreja que já está lá. Sim. Né? Então, tem mais denominações em casa. Né? Sim. Porque a nossa denominação também é independente. Embora a gente participe de uma associação de pastores e de uma convenção de igrejas a nível nacional. Vocês foi claro, tem bastante informação. Sim, sim. Não, eu entendi. Uma outra curiosidade que eu fiquei na tua fala é que tu relatou que as pessoas são chamadas daquilo que elas realmente são. Né? São citando o nome da pessoa. Acaba, né? Se é um nome forte, pode ver. Normalmente o cara já é forte. Sim. Não sei se você observou, mas tem muito hoje costume de botar o nome de Arthur nas crianças, né? Cara, a maioria dos Arthur é meio forte. aguerrido, né? Que o nome ele acaba se tornando uma verdade. Eu normalmente eu não coloco a minha... Como é que tá, cadê? Boa noite, pastor. Sim, rapaz. Um prazer. Obrigado pelo atraso aí, o Rapaz. Eu normalmente não coloco a minha opinião no podcast, embora a gente seja um podcast bem pequeno, mas eu não coloco, mas eu gostaria de falar para o senhor que apesar de eu ser ateu, ele também eu acredito numa coisa, né, que eu não sei explicar. Que eu acredito muito que quando o senhor começa a fazer o bem começa a retornar para o senhor. Quanto mais bem o senhor faz, mais, eu já falei inclusive isso para ele, que quanto mais bem o senhor faz para as pessoas, mais a sua vida começa a tomar um rumo melhor. O senhor começa a vir mais coisas boas. Isso eu acredito muito nisso, porque eu tive várias provas durante a minha vida, várias vezes eu testei isso, né, de começar a tomar rumo da minha vida, fazer as coisas corretas e tal. E eu já devo ter dito isso pro Maninho também, que está aí. Inclusive, ele não falou isso só para mim, era isso que eu ia dizer, ele termina isso. Eu falei isso. Ele fala isso para muita gente. Inclusive, ele conseguiu convencer várias pessoas de se tornarem melhor. Inclusive a mim mesmo, que cometi, como todo ser humano, alguns erros e tal. Deixa eu te falar uma coisa que para a gente conhecer, muito bem de ti. E você, na verdade, né? Na história familiar ali, de trabalho. Eu estava falando para ele aqui de um ponto bem importante, né? Que é a siga do nosso Deus, querido.
Nós olhamos num olhar científico, é óbvio que não tem como provar. Cadê Deus? Está aqui Deus. Não temos, né? Mas nós temos como nos relacionar com esse Deus. Estava dizendo para ele que o nosso Deus, ele fala aos nossos corações. Ele manifesta a sua presença nas nossas vidas. Nós podemos perceber a boa mão de Deus nos movendo. E assim, eu como menino, eu fui transformado de uma maneira que não teria como Deus me transformar. Não teria como eu me transformar. Né? Depois que eu me converti para aceitei a Jesus Cristo, eu realmente me tornei um outro ser humano muito melhor. E aí vai entrar nesse ponto que tu falou. Deus deixou as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais lido do mundo, e é o único livro que, quando tu lê, o autor se faz presente. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é impressionante. Nós ficamos presos, parece grudado no texto. E é incrível. Eu já li a Bíblia toda, já li o Novo Testamento, nem sei quantas vezes, e tu não consegue enjoar. Se tu pegar o melhor livro que tu tiver, cara, tu vai ler ele no máximo ali 5, 10 vezes, tu não consegue mais ler. A Bíblia, se tu lê ela todos os dias e em grandes quantidades, tu quer ler mais ainda. Porque, na verdade, é um livro espiritual. E é neste livro que está esse princípio. O princípio da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Então, quando tu usa essa expressão, né, fazer o bem, tu está, na verdade, cumprindo um mandamento bíblico. E a Bíblia é impressionante. Ela é cheia de princípios. Tu cumprir os princípios, começa as minhas bênçãos de Deus, mesmo tu não querendo sobre a tua vida. E esse é um dos princípios que mais funciona. Mas essa é uma incoerência que me deixa curioso, porque segundo, eu não sei as palavras corretas, mas segundo diz alguma coisa na Bíblia, aquele que não crê em Deus não iria para o céu, ou iria para o inferno, alguma coisa do gênero. Não sei quais são as palavras corretas, só deve saber. Eu não creio, né? Então não deveria vir nada de bom para mim, né? Mas existem princípios, né? Sim. Mesmo o senhor não crendo, o senhor sabe o que é certo, sabe o que é errado. Sim. Se nós pegarmos hoje uma pessoa que está lá no meio da Amazônia, nunca ouviu falar de Deus, ela pode um dia viver a eternidade com Deus ou não? No caso de salvação, foi o tema que tu tocou aí. Sim. Ela vai ser, segundo a Bíblia, ela vai ser julgada pelas suas obras. Se você é uma pessoa que faz só o bem, provavelmente ela vai estar com Deus na eternidade. Agora, se foi lhe oferecido, foi pregado a palavra, apresentado Jesus Cristo como Salvador, e ela negou o Filho, quem nega o Filho nega o Pai. Porque como é que eu vou dizer? A Bíblia é o manual do Criador. Deus criou o mundo, segundo o nosso entendimento, né? Deus criou todas as coisas e criou o ser humano. E deixou um livro. Se tu ler a Bíblia, tu vai ficar impressionado. Porque a Bíblia só fala de coisas boas, cara, é incrível. Sim. Tudo que a Bíblia diz para fazer, tu vai olhar, cara, isso aqui para mim é benefício do meu filho, benefício da minha esposa, benefício da minha empresa. É só benefício. E eu lhe pergunto, pastor, sim, sobre família, um pai ausente que, embora tenha havido ali uma separação por motivos variados, né, A ou B, não interessa, um pai ausente em que os filhos tentem contato com o mesmo, mas ele mesmo assim não dá um retorno e tal, por mais contato que tente viajar de uma cidade para outra, tenta o contato e tal, e ainda assim esse pai não dá um retorno, né? Esse pai ainda assim seria considerado um pai? Bom, primeiro ponto. Pelas leis de Deus. O pai nunca deixa de ser o pai. Cuidando, não cuidando, criando, não criando. Uma vez que ele gerou aquela criança, ele sempre vai ser o pai. Ok. Agora, se ele não cuidou, não criou, na prática ele só gerou, entendeu? Ele só gerou. Não, e o retorno disso, familiarmente falando, esse contato que os filhos tentam e ele não dá o retorno, não quer saber, simplesmente ignora, né, entre aspas, isso é considerado um bom pai? Com certeza não. Um péssimo pai, e se ele conhece a palavra, ele está em pecado. Aí Se é um cristão, está em pecado. Eu lhe pergunto. Eu sempre converso com os irmãos, chego lá na igreja, como é que está a tua família?
Porque é uma responsabilidade do marido, que é o cabeça da casa, cuidar, prover, amar a esposa, né? Cuidar da sua prole. Se ele não está nem tendo relacionamento, cara. Aí, só completando a minha pergunta, o senhor citou aí Jesus e Deus Pai. Eu, antes de virar ateu, eu tentei várias vezes contato com Deus Pai. Várias. E assim como eu, outros milhões e bilhões de pessoas tentam todos os dias, não havendo um retorno, nos deixando no vácuo. Ele assim mesmo é um bom pai? O senhor acabou de me dizer que não. Né? Mas aí foi uma coisa bem mais complexa. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, que eu aprendi, olha, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Pai te chama, o Filho, né, se apresenta, ele nos comprou com o seu sangue, morrendo na cruz do Calvário, Páscoa exatamente a comemoração disso. E o Espírito Santo é aquele que te convence, aquele que fala. Eu levei muito tempo para conseguir discernir que Deus falava. Porque, na verdade, Deus ele fala de muitas formas, é isso que eu falo para ele aqui. Deus fala através de uma situação. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes a gente vai sair de manhã e, pô, o carro quase fecha alguém. Aí chegou lá no centro, alguém xingou no trânsito. Aí tá voltando para casa, quase alguma coisa aconteceu. Cara, alguma coisa ali. Isso está te fazendo a perceber. Ó, tem alguma coisa que tá errado. Ou tá andando muito veloz, ou tá vendo uma ação das trevas. Alguma coisa, tu precisa estar sensível para saber o que o Senhor está falando. E era isso que eu dizia para ele. O Senhor fala de diversas formas. Ele fala através da sua palavra, ele fala através de profetas, ele fala através de um testemunho, ele fala através da leitura das Escrituras. Existem muitas coisas. Ele não deveria ser mais claro? Mas ele é claro, querido. Nós é que às vezes não compreendemos como Deus fala. Te dou um exemplo. Existem muitas coisas que nós estamos questionando que estão escritas na Bíblia. Tem muitas coisas que já estão lá. A gente está perguntando coisas que, na verdade, ele já respondeu. Entendeu? E eu posso te dizer uma coisa, cara. Deus é um Pai maravilhoso. A única coisa é o detalhe. Assim como ele é um Deus bom, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo. Entendeu? E a Bíblia diz que ele açoita e corrige aquele que ele ama. Então, Deus tiver que punir, ele pune. Se Deus tiver que matar, ele mata. Sim, ou permite a morte. Né? É que eu lhe pergunto isso, pastor, pelo seguinte. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, né? Desde um átomo, um grão de areia, uma árvore, um ser humano, um animal. Por que esse ser permitiria tamanho sofrimento sobre a terra? Tamanho sofrimento sobre seus filhos? Se eu não posso ver meu filho pisar um dedo e fico angustiado, não permitiria, se pudesse, impedi-lo de pisar o dedo? Por que Deus Pai permite tamanho sacrifício, tanto humano quanto animal? Porque os animais também sofrem. Então, deixa eu responder essa pergunta. Essa pergunta é muito boa. Tá? O que acontece? Deus criou Adão e Eva, aquele casal, e disse para eles: vocês podem comer de todas as frutas que tem nesse jardim. Vocês não precisam trabalhar nada. Só tem um detalhe: tem duas árvores bem na parte central. Uma é a árvore da vida, essa vocês podem comer, por isso que Adão foi até 927 anos. E a outra árvore era a árvore do conhecimento. Dessa árvore vocês não comerão. Então eles viviam no que nós chamamos de período da inocência. Não sabiam que estavam nus, não tinham noção de bem e mal, simplesmente obedeciam. Deus falava. E a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus aparecia para falar com eles. Só que chega num momento em que a Bíblia nos conta isso, que o inimigo, o adversário, Satanás, entra na serpente, e por isso que a serpente fala, porque os animais não falavam, e ela conversa com Eva. E começa a colocar dúvidas nela. Foi isso mesmo que Deus disse? Se tu comer nada do conhecimento, vai morrer. Não, tu não vai morrer. E acaba que ela enrola Eva, e Eva acaba caindo. Come do fruto, depois chama Adão, e Adão, para meio querer agradar, acaba que come também. E o que acontece? O período da inocência ali é concluído. Simplesmente eles passam a ter a consciência e ter toda a leitura como Deus tem.
que é o bem, o que é o ruim, o que é o mal, o que agrada e o que não agrada. E eles perceberam que estavam nus, foram se esconder. Quando Deus chega no jardim, é óbvio que Deus já tinha visto, óbvio que Deus já sabia, mas ele queria ouvir da boca de Adão. Adão, onde é que vocês estão? Por acaso eu não sabia? Deus sabia. Mas onde vocês estão? Não, nós estamos... Mas quem te disse que vocês estão no... Vocês comeram da árvore. Enquanto vocês comeram da árvore, vocês nunca mais ficaram nesse jardim. Desde que eles foram expulsos do jardim, onde havia provisão, havia paz, havia harmonia, e são lançados agora. E aí vieram as maldições. A serpente rastejarás do pó da terra, né? A semente da mulher vai pisar na tua cabeça. Para a mulher, tu vai ter dores de parto, então a mulher não era para ter as dores de parto que tem. Né? O teu desejo vai ser para o teu marido, então eles eram iguais, e agora o Senhor coloca o homem acima dela, e depois olha para Deus e fala, e tudo, do suor do teu trabalho tu vai comer. Tinha tudo de graça, né? Então agora tu vai passar trabalho. Então, na verdade, Deus amaldiçoou a serpente, a mulher e o homem, por causa da desobediência. E dali começam os povos e as nações. E alguns povos, ou melhor, a maior parte dos povos se perderam. Eles se afastaram de Deus. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele começa a viver uma vida de treva. E as nações, só para resumir, que está muito longe, tá? As nações, elas se afastaram de Deus e passaram a adorar deuses estranhos, que é o que nós chamamos de prostituição espiritual. Inclusive ao ponto de sacrificar seus próprios filhos a deuses estranhos. É onde a mão de Deus pesa e permite catástrofes terríveis. Para te ter uma ideia, as nações mais cristianizadas do mundo são nações mais prósperas e são nações que têm mais paz. E as nações que não têm Deus, ou que adoram outros deuses estranhos, normalmente, tá? São países bem mais pobres, com muitos problemas. Porque quanto mais afastado os povos ficam de Deus, pior é, querido. Pastor, eu te responderia isso, né? Dessa forma, né? O que Deus permite? Porque as pessoas não estão obedecendo àquele que criou todas as coisas segundo o propósito da sua própria vontade. Eu, aos 16 para 17 anos, eu estava num baile, uma festa, e eu tinha uma namorada. Sim. E eu saí, não lembro agora, para comprar um cachorro-quente, alguma coisa para comer, e eu fui assaltado por dois baixinhos gordinhos, sabe? Tá. E eles estavam com arma de fogo e tal, e eles me levaram tudo que eu tinha, inclusive o meu salário que eu estava na carteira que eu tinha trabalhado. Né? E me deram uma coroinha do revólver, me abriram na cabeça, então levaram também relógio, minha namorada e tal. Na época não tinha ainda o celular, se tivesse tinha levado. E eu realmente fiquei muito indignado por não poder reagir e por não poder pegar minhas coisas de volta, por ter trabalhado todo o mês e eles terem levado ali em segundos o que eu tinha né, de maior valor, que era a minha carteira com documentação, dinheiro, relógio, e também da minha namorada, e a gente também fica magoado ali, a namorada nos subjugaram ali, né, nos colocaram numa situação. E fui para o hospital e tal. Eu devia hoje me vingar de todo baixinho gordinho que eu vejo por aí, porque o que o senhor me relatou é que por causa de Adão e Eva a gente paga até hoje. Então eu teria que hoje enxergar todo baixinho gordinho como um assaltante. É mais ou menos isso só para mim, entende? Eu acho que não, você deveria perdoar. Exato. Porque Deus não nos perdoa que Adão e Eva comeram lá a maçã e a gente paga até hoje, pastor? Pois é, mas aí o que ocorre, querido? Uma coisa é pegar um ser humano, né? Que dois bandidos, dois jovens, inconsequentes, que não sabem nada da vida. Outra coisa é Adão e Eva. Que conversavam com o próprio Deus todos os dias. Mas também não sabiam nada da vida, estavam até sem saber que a nudez e a maldade... É aí que está. Quanto maior o nível de conhecimento de Deus, maior o nível de cobrança. Entendeu? Por exemplo, se tivesse que Deus cobrar alguma coisa aqui hoje, eu seria o mais cobrado dentro dessa sala. Porque eu conheço a verdade. Eu conheço o que Deus quer, o que Ele fala, o que Ele exige, e tento cumprir o máximo possível, embora é óbvio. Em algum outro
pequeno ponto a gente sempre faz, somos seres humanos. Mas não tem como fazer essa comparação, é impossível. Porque são dois jovens. Adão e Eva não. Adão e Eva não. Deus conversava com Adão cara a cara. Está escrito na Bíblia. Na virada do dia o Senhor aparecia no jardim do Éden. Claro, eu acredito que uma voz. Não pessoalmente, até porque a Bíblia diz que a glória de Deus é insuportável. Não tem como chegar presente diante da glória de Deus e permanecer em pé. Quando os anjos apareciam para as pessoas na Bíblia, a maior parte delas caiu desmaiada, ficou completamente sem força, da glória de um anjo. Imagina um Deus Todo-Poderoso. Pastor, Sim. Eu quero que o senhor entenda que, embora ateus somos, a gente respeita todas as religiões e sabemos da importância que tem as igrejas e as religiões todas, até mesmo para a recuperação de pessoas usuários de entorpecentes. A gente sabe do trabalho que a igreja faz em cima desses dependentes químicos e muitas vezes nem o próprio Estado consegue obter resultado, mas as igrejas sim. Eu queria saber também se a sua igreja faz algum trabalho em cima disso. Então, aqui fica mais um ponto importante. Quando nós analisamos as religiões, tu vai ver que os cristãos, eles se diferenciam, meu Deus, muito além das demais religiões. Muito além da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do islamismo. A religião cristã, se vocês observarem, ao redor do mundo, ela se destaca no amor, se destaca no serviço, no trabalho, na ajuda. E a igreja evangélica brasileira, meu Deus, sabe? É uma coisa assim, absurdo o trabalho que a gente faz. Ainda hoje, nós postamos na Associação de Pastores de Pelotas, no grupo, um pedido de arrecadação de roupas. Faremos amanhã de manhã e ao longo da semana. O ponto de entrega vai ser amanhã no próprio café, na Associação de Café de Pastores. Pela minha infinita misericórdia de Deus, eu sou atual presidente da Associação de Pastores de Pelotas. Então, nós vamos estar arrecadando algumas roupas para distribuir para centros de dependência aqui. Nós temos um pastor chamado Juliano aqui em Pelotas, que é um trabalho muito importante. Meu colega de São Celeste Goiânia, hoje é um pastor, homem de Deus, marido de uma mulher só, e ele tem um projeto chamado Dependente de Cristo, uma casa de recuperação. E aí fica mais uma prova que Deus é Deus. Eu estava falando para ele antes de chegar que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. É o livro mais lido do mundo. E é o único que relata uma história realmente de criação e que fala de coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Quando tu olha para a Bíblia, tu vê que textos que foram escritos há 2, 3, 4 mil anos atrás, estão se cumprindo hoje assim como um absurdo. A gente fica impressionado. Até nós somos cristãos, como mais uma prova de que Deus é Deus. É que foi nos apresentado um Deus só amoroso. Não, Deus te ama. Não, Deus te perdoa. Não, Deus te compreende. Na verdade, Deus não é só isso. Ele te ama. Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porém, ele é um Deus que nos julga. Ele é um Deus que nos corrige. Ele é um Deus que nos açoita. E eu já senti a mão de Deus, meu amigo. Eu passei coisas, muitas vezes, logo no início da minha conversão, de tratar a minha esposa e perceber que começava a dar problemas na minha vida. E aí me acertava com a minha esposa, os problemas se reduziam. E está escrito na Bíblia: honrado seja por todos o matrimônio. Então, quando eu honro a minha esposa, quando eu honro a minha família, Deus me honra. Quando eu desonro a minha família, e pode observar, todo adúltero, ele quebra a empresa, ele se quebra, ele se destrói, fica doente. Pode olhar. Todo homem que é adulto, tem 2, 3, 4, 5 mulheres, ele não é feliz, ele não tem paz, e a vida financeira dele vai para água abaixo. O senhor está com trabalho também na África. Ele falou agora há pouco. Temos uma igreja, implantamos uma igreja em dezembro agora, lá em Moçambique. Eu achei até bem parecido as cores, com a bandeira da África do Sul. Tivemos esse grande privilégio de abrir uma igreja lá. Vimos do zero, Mudamos um lugar, compramos cadeira, compramos púlpito, compramos vassoura, material de higienização, microfone, caixa de som. E hoje são 8 igrejas. Fui para abrir uma, já voltei com 5, agora são 8. E aí todos os meses, claro, a gente tem uma ajuda de custo para ajudar os pastores, pagar o aluguel. Antes de eu falar do outro assunto, que agora eu vou mudar o assunto, como a gente estava falando de curiosidades que a gente tem, pessoal, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Hitler parece que foi um dos maiores
malvados que houve na história, né? Se ele tivesse se arrependido de tudo que ele fez, um dia antes de morrer, Deus perdoaria ele? Bom, deixa eu te falar uma coisa. O arrependimento é Se uma se coisa. arrependesse de verdade, se ele se arrependesse de verdade, Se arrependesse de verdade, de verdade, pela Bíblia, eu acho que seria perdoado. seria perdoado. E ele iria para o reino dos céus? Se perdoado, caso perdoado, sim. Aí Pois eu é, não peraí um queria. pouquinho. Aí eu não queria. Eu estou imaginando o reino dos céus com Adolf Hitler. Tá, Mas eu estou falando só da Bíblia, É. tá? Estou falando do que eu penso. Não, eu também aí concordo com é. ele. Não, Eu não acho que ele lugar, não né? deveria ser perdoado. Claro, mas aí o eu que queria a Bíblia diz? concluir. Ele tem perdão para todos os tipos. Pois é, aí vem a minha grande dúvida. Então Hitler, claro, então Hitler, um dos maiores assassinos na história que já existiu na humanidade, se ele se arrependesse 2 dias antes de morrer, ele iria para o reino dos céus. Eu, que nunca fiz mal a ninguém e procuro sempre fazer o bem, como eu não creio em Deus, eu não iria. Eu só não creio, mas eu pratico o bem diariamente. Eu não iria. E Hitler, o maior assassino da história, iria, né? Do nosso conhecimento, isso é Mas deixa eu te explicar uma coisa. uma antagonia Uma coisa gigante, né? importante para você saber. Para ele se arrepender, alguém teria que pregar para ele. Não, tudo bem. Seria pregar ele. Alguém pregar para ele. Ele aceitar Jesus, se arrepender e pedir perdão. Agora, no caso do Hitler, ele simplesmente morreu. Sem crer em nada. Houve. Então ele será julgado pelas suas Sim. obras. Ele se matou ainda. Todo homem que não crê em Deus, também. Não sei de Jesus, não entendo, não compreendo. Vai ser julgado pelas suas obras. E aí, naquele grande dia, você vai medir. O que tu fez ao longo da tua vida, vai subir. É isso que a Bíblia diz. Outro ponto importante, é impossível ele ter sido salvo. Por quê? Porque ele se matou. Os suicidas, eles não herdarão o reino do céu. A Bíblia diz que se tirar a tua própria vida, tu está condenado. Sendo cristão, não sendo, tendo feito a obra, não Eu só quis criar uma situação, a gente sabe que ele se matou, e a gente até tinha esse conhecimento de que se tu tirar a tua vida, tu não iria para o reino dos céus. Eu só criei uma situação em potencial, porque eu não tenho nenhuma... A gente vê sempre na TV alguns assassinos que se arrependem, com 20 homicídios, etc e tal, talvez se arrependam de verdade, e então eu fico sempre pensando isso, um assassino que estuprou, que matou, que fez tudo que tipo de coisa, ele iria para o reino dos céus. E uma pessoa que pregou o bem durante a vida inteira, por não acreditar em Deus, não iria. Essa que seria a minha grande dúvida. Se não foi pregado para um para o outro, serão julgados pelas obras. Se foi pregado, aí sim, que Jesus ele nos comprou com o seu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mediante o quê? Nossa confissão do pecado, pedido de perdão e arrependimento. Só que o arrependimento não é remorso, né? Arrependimento não é isso aqui, eu bate, dei um tapa aí. Pai, agora, todo mundo filmando. Não, arrependimento não é isso. Né? Arrependimento é algo que brota lá dentro. Um sentimento irresistível de tu nunca mais querer fazer coisa. É o entendimento de que eu, além de te machucar, eu pequei contra Deus. E o arrependimento sincero, cara, é o Espírito Santo que faz. Não, impossível, entendeu? Tanto que não é hipótese, entendi a tua hipótese, mas é uma hipótese impossível. Impossível. Porque Deus é justo, entendeu, cara? Deus não vai... O Espírito Santo, ele nos convence. Ele diz que ninguém confessa a Jesus Cristo se não for convencido pelo Espírito Santo. Vamos lembrar um outro assunto, né? Pode ter ele convencido, outro não é, não? Sim. É a Bíblia. É duro, é difícil, mas é a nossa regra. São dúvidas, né, pastor, que a gente procura botar em pauta que ninguém é melhor que o senhor para nos esclarecer. Isso aí. Impossível. Se suicidou, assassinou milhões de pessoas. Sim, não, tem uma por situação justiça, Deus não insuportável. iria oferecer. Deus não iria oferecer o perdão para ele no último. Eu acho assim, né? Muito improvável que isso acontecer. Nós vamos abrir agora para ler o que os comentários ali, né? Até se tiver alguma pergunta, o senhor pode responder. Se a gente souber, né? A Jéssica Ferreira mandou eita glória. A Jéssica, a patroa. Eita glória, filhona aí. Deus abençoe, filhona. Cláudio Moura, Shalom, glória a Deus. Eduardo Caetano mandou abração para todos aí, Eduardo Caetano. A Graciela Soares, Filhona. Shalom.
Também a Graciela Soares mandou Glória. O Maninho mandou extrema alegria saber que existe história extraordinária de mudança que somente Deus pode fazer. Gratidão por viver esses momentos. A Claudete mandou paz do Senhor, Shalom, que a hora pode assistir o glória de Deus. A Ágata mandou paz. A Rose Xavier mandou boa noite, Shalom a todos que orgulho do nosso apóstolo. Abraços de todos. Obrigado. Nós aqui de casa, apóstolo, parabéns. E o Maninho mandou: estou acompanhando de perto um papo muito legal, extraordinário, perguntas excelentes. Meus parabéns ao Enio e ao Matusalém. Totalmente respeitoso, meus parabéns. Pastor, o que exatamente quer dizer Shalom? Shalom, muito bem. Shalom é um cumprimento dos judeus, né, que significa paz, paz perfeita, equilíbrio, harmonia. Seria a paz completa, né? Existe um filósofo brasileiro que ele disse o seguinte, que Shalom, a melhor definição que ele encontrou foi nada quebrado, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Seria a definição que ele encontrou para a palavra Shalom. Shalom não é só paz, né? É harmonia, é prosperidade. Quando eu declaro Shalom sobre a tua vida, eu estou te abençoando a tua vida. E como a gente caminha debaixo Nada de uma quebrado, unção, nada faltando e nada fora do lugar. fora do lugar. Como a gente caminha debaixo de uma unção apostólica, né? Pastorando pastores e em outras cidades, em outras nações, o Shalom é um cumprimento universal. Né? Entre os cristãos, tu fala Shalom, a pessoa já sabe que está sendo saudável. Mas tem origem judaica. A irmã Angélica mandou dizer que é ela que está com o e-mail da Ágata, né? Que é ela ali. Pastor, o senhor também toca violão e também canta, né? O senhor tem música de suas autorias mesmo, né? O senhor poderia demonstrar para nós? Sim, posso ser bom para você ver. Não vai precisar no celular, né? Pegar ali. Mais ou menos uns 16 anos atrás, eu trancado no quarto, o senhor começou a me dar alguns louvores lá. E um dos louvores que Deus me deu foi esse aqui, ó. Eu vou fazer missões, evangelizar as nações ao redor do mundo. Eu vou fazer missões, impactar as nações ao redor do mundo. Fazer missões locais, fazer missões ribeirinhas, fazer missões urbanas e também indígenas. Eu vou fazer missões, evangelizar as nações ao redor do mundo. Eu vou fazer missões, impactar as nações ao redor do mundo. Muito bom. Eu chorava no quarto, cara, cantando isso aqui, ó. Nem pensava que nós um dia iríamos estar presidindo uma igreja.
E o senhor lembraria de outra de cabeça? Ou não? Sim, sim, O sim. senhor pode tocar outra para nós? Se não for incômodo, É senhor. assim, capaz. Na, 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 viemos aqui para te adorar, te engrandecer, te magnificar. Viemos aqui para te ouvir, te bendizer e te servir. Precisamos de ti, Senhor, do teu amor veio restaurar, meu Senhor. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos, bendizer, te adoramos, te exaltamos, adoramos, bendizer. Tem mais uma parte, mas tá bom, né? Quantas músicas ao total o senhor tem de sua Tem autoria? uns 20 louvores. Uns Uns 20. 20 louvores. Sabe que eu tentei gravar uma vez, mas aí eu combinei com É o que eu ia lhe dizer agora, o senhor combinei nunca com o pensou em pastor e ele gravar um... começou a produzir. Quando ele produziu a primeira música, não ficou legal. Eu parei. E aí ele falou, cara, vai ter que produzir ao vivo. E aí tem que contratar os músicos. E aí ficava muito caro. E eu acabei não gravando. Mas tem vários louvores, assim, bem bonitos, com letras muito bonitas. Mas até eu fiz em espanhol, né? Que a primeira nação que eu preguei fora do Brasil foi na Bolívia. Né? A cidade de Corumbá fica ao lado da Bolívia. Então eu tinha um sonho de um dia, né? E aí eu fiz um dos louvores e fiz a letra. O senhor recorda qual foi o primeiro louvor que o senhor fez? Sim. E o dia, como foi? Sim, isso aqui é. Que é o que eu passei para O senhor quer cantar em espanhol, em português, o senhor fica à vontade. Então, o senhor quer cantar um trecho de cada forma, o senhor... Te quero adorar, Senhor, elevando-te con mi canción hasta tu trono de tu gracia. Te quero adorar, Senhor, elevando-te con mi canción hasta tu trono de tu gracia. Quero te adorar, Senhor. Legal. Pastor, Bom, pastor. nós... Só uma dúvida, o senhor começou a compor e a tocar após ter se convertido ou já fazia antes? Sim. Foi. Eu retornei para Pelotas. Eu já era pregador, já era convertido já há uns 8 anos, 9 anos. Foi quando o senhor me deu as composições. E antes disso o senhor não tocava? Não, falar não. E o senhor acha que isso foi também um dom? Sim, foi um dom para você, com certeza. Eu cantava no chuveiro, né? Sim. E aos longos anos já foi realmente educando a minha voz. Aprendi a tocar violão com... Tá muito bom, pastor. E aí a gente querer se grava, né? Tem introdução, tudo, né? Produção com time. Sim. Vamos ver se a gente grava aí do dia, se você nos der essa graça aí.
Pastor, nós estamos chegando agora ao final do nosso podcast, passou muito rápido, a gente tinha muitas coisas ainda para falar com o senhor, eu tenho certeza que o Cash também tinha, eu tinha muitas dúvidas, muitas coisas que eu queria esclarecer. Me senti muito bem em conversar com o senhor, acho que o senhor é uma pessoa que esclarece bem as coisas, o senhor é uma pessoa que tem uma energia boa, a gente sente que o senhor tem uma energia boa. E nesse momento agora, a gente deixa aberto, ele vai falar alguma coisa, quando eu encerrar minha fala, e depois fica aberto para o senhor falar o que o senhor quiser, ou quiser dar um recado especificamente para alguém, ou para todos que estão assistindo, o senhor pode ficar à vontade. Foi o Maninho que conseguiu apagar a luz, é bom citar isso. Pode falar. Eu quero lhe agradecer a sua presença, de ter nos honrado aí, nosso humilde estúdio com a sua presença, e dizer que o senhor com certeza está no caminho certo aí, as suas composições são muito boas, o senhor tem uma voz boa também, e espero que o senhor tenha cada vez mais sucesso aí. Nosso objetivo, né? Quando a gente. O objetivo que eu fiz os robôs, né? É realmente assim, abençoar as pessoas. Eu quero gravar, mas a minha intenção, quando eu gravar, não pretendo vender, receber. Deus tirou no meu coração há muitos anos. Claro, né? Vai ter um custo, é óbvio. Então, se a pessoa quiser nos abençoar com uma oferta ali, né? Não tem problema, mas eu não pretendo vender, né? Comercializar. Não é algo que eu não pretendo fazer. Mas eu quero agradecer a vocês, meus queridos. Obrigado pelo convite, obrigado pelo meu maninho que nos indicou aqui também. É uma alegria conhecer vocês, né? A gente tinha me dito que te conhecia há muitos anos e tal. E também falou muito bem de ti, né? Quando trabalharam juntos, né? Quando eram jovens. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu não quero ser, como é que eu vou dizer assim, invasivo, né? Mas se nós estamos aqui, queridos, vivos, saudáveis, foi porque a mão de Deus nos conduziu até aqui. Sei que vocês talvez não compreendam, né? Quanto isso é profundo o que eu estou falando, né? Mas a Bíblia diz, né? Se nos deitamos, dormimos e nos levantarmos, foi porque somos sustentados. Somos muito gratos, né, por essa oportunidade. Que Deus possa, mesmo, né? Vocês não compreendendo, possa estar abençoando a vida, a família de vocês. Esta é a nossa oração. Eu, como presidente da Associação de Pastores, nós temos orado por essa cidade. Pedimos que o Senhor traga paz, que pare essa fechadeira de empresas. Nós estamos aí, a cidade está quase como uma cidade fantasma. Onde tu anda é local fechado e prédio para andar. Então a gente tem orado para que o Senhor traga de novo, né, prosperidade para a cidade. Que acabe esse ambiente de guerra, né? Uma confusão aqui, uma confusão aqui, um nervosismo, né? A gente tem pedido ao Senhor Deus que traga paz sobre Pelotas. E Pelotas vai se dar aquilo que eu te falei, entendeu? Uma cidade que a maior parte não adora a Deus. Não cumpre os princípios, entendeu? Adoram outros deuses. A gente respeita, é óbvio, né? Eu sou um líder, preciso respeitar as demais denominações, as culturas, né? O Brasil, né? Talvez, né? Com várias culturas. Porém, tens o livre arbítrio, né? A possibilidade de decidir seguir a Deus ou não, né? Só que as consequências. Não quer seguir? Deus não vai te obrigar a seguir. Só que ele vem as consequências. E é o que nós temos visto, não só em Pelotas, mas em muitos lugares. Estado do Rio Grande do Sul, um dos estados menos evangelizados do país. Se tu for Santa Catarina, é um dos estados mais evangelizados do país. Olha a diferença de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Paz, prosperidade. Tem coisas que, eu não consigo ver Deus, não entendo Deus, mas quando tu olha a Bíblia e analisa, tu vê que, cara, a nação de Israel, 70 anos, eles têm mais tecnologia que nós. Pega um trechinho de terra lá e produz alimento, que é uma coisa assim, impressionante. Qual é o segredo de Israel? Deus, não tem muito segredo. Estados Unidos, maior potência do mundo. Qual é o segredo dos Estados Unidos? Toda a cultura é montada em cima da Bíblia. Não sei se você sabe disso, mas os judeus que construíram os Estados Unidos, eles vieram no Brasil, daqui foram corridos. Sabiam disso? Não, eu não sabia. Foram corridos do Brasil e foram para a América do Norte. E lá construíram os vários estados que se tornaram os Estados Unidos. Que é de maioria cristã. Alguns problemas dos últimos 30 anos para cá nos Estados Unidos aconteceram porque muitas coisas que eles faziam com Deus, eles deixaram de fazer. Uma delas é Deus dentro das escolas. Agora não sei como é que está, mas teve um período que eles retiraram
a palavra de Deus para as primeiras faculdades, todas elas evangélicas, né? Estados Unidos. Aqui no Brasil também, muitas escolas, a primeira escola que acho que era católica aqui em Goiás. Gonzaga de Igreja Católica, as primeiras escolas. Então, na verdade, nós nos afastamos de Deus, então nós temos tido muitos problemas. Também, queridos, muito obrigado, Deus abençoe, uma honra estar aqui com vocês. E, ó, que Deus tenha prosperado de uma maneira extraordinária esse podcast. Nós que lhe agradecemos. Obrigado. Viu? Às vezes a gente tenta ser gêmeos, né? Que legal, cara, vocês falaram certinho.